Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast ASAP. A Aliança para a Saúde Populacional ASAP é uma entidade sem fins econômicos criada para desenvolver e disseminar o conceito de gestão de saúde populacional, a GSP, no Brasil. O objetivo de nossos podcasts é trazer breves entrevistas com alguns dos principais especialistas e experts em saúde populacional no país. O tema do webinar deste mês é sobre medicina do estilo de vida. E para falar sobre o assunto, temos a presença de Isley Tanigawa. É médica, especialista em acupuntura e medicina preventiva e social, certificada pelo International Board of Lifestyle Medicine Harvard Medical School. Atualmente ocupa o cargo de presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e também é coordenadora da pós-graduação em estilo de vida no Hospital Israelita Albert Einstein. Isley, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada a toda a equipe da ASAP e a todo mundo que está aqui com a gente, né, participando desse bate-papo. Então, puxa vida, falar sobre medicina do estilo de vida é uma paixão, mas, em especial, nesse ambiente da saúde populacional, é ainda mais. Bom, vamos começar. Isley, o que é medicina do estilo de vida? E esse nome está na moda agora, né? Está na moda, sim. Por isso que é até importante a gente explicar bem o que é medicina do estilo de vida, para a gente distinguir do que não é. Né? Então, vamos lá. Medicina do estilo de vida é uma prática totalmente baseada em evidência científica que ajuda o indivíduo e seus familiares a adotarem e manterem hábitos saudáveis que vão ser muito importantes para a saúde e para o bem-estar. E aqui, Mara, gosto sempre de chamar atenção para alguns trechos dessa definição. É prática baseada em evidências, tá? É medicina mesmo, não é medicina alternativa ou algo do tipo. Tá? E que a gente olha para o indivíduo e para os seus familiares, mas na verdade assim, é para o indivíduo, a gente não considera só o indivíduo, mas a gente considera todo o entorno dele, né? Das outras pessoas que fazem parte do dia a dia dele e do ambiente, porque isso a gente sabe que tem um impacto muito grande nas escolhas, né? E do hábito que essa pessoa acaba desenvolvendo como estilo de vida. E por fim, que é para a gente olhar para a saúde e para o bem-estar, mas pensando assim, na prevenção de doenças, na promoção de saúde, mas também para ter um melhor cuidado durante o tratamento das doenças que já existirem. Esses são os pontos que eu acho importantes a gente frisar. Então, e existem pesquisas que apontam que se o indivíduo mudar os hábitos, ele pode melhorar quadros pré-existentes e até mesmo prevenir determinadas doenças. É verdade? É verdade. E o que acontece, né? A gente vê que uma mudança intensiva de estilo de vida, a gente tem estudos sérios publicados mostrando que a gente conseguiria prevenir, veja só, 93% dos casos de diabetes, 81% dos casos de infarto, metade dos casos de AVC e até 1/3 dos casos de câncer, né? E isso porque... Nossa, impacto? Muito impactante. Mas por quê? Né? Por conta da epigenética. Aquela famosa história de que 20% do nosso destino apenas está atrelado à nossa genética e 80% está relacionado ao nosso estilo de vida e aos determinantes sociais da saúde. Né? E no caso de doenças que já existam, né, a gente também tem umas evidências muito fortes do impacto que tem na evolução da doença ou na evolução da história desse indivíduo, quando ele passa a cuidar mais do estilo de vida dele. Né? Então, temos sim alguns casos que a gente pode dizer que são revertidos, né, pelo estilo de vida saudável, mas esses são alguns casos assim, para quadros muito específicos. Tá? Então, a gente tem sim casos relatados de reversão de diabetes, ou caso de reversão de hipertensão. Mas não é esse o foco, né? Porque acaba virando muito uma anedota quase. Sim. Mas a gente parar para olhar o quanto que você cuidar do estilo de vida de um paciente que já tem alguma doença crônica, você consegue melhorar a evolução dele, consegue muitas vezes tirar a medicação que está prescrito ali para ele, mas afinal de contas estamos falando no fundo é de qualidade de vida, de vitalidade, né, de disposição desse indivíduo também. Então, é importante olhar para isso. Então, você tocou num ponto bem interessante, né? Você recebe 20% da genética, os outros 80% você decide o que você faz com a sua vida, né, Isley?
Grande parte você decide o que faz e uma parcela também está lá dos determinantes sociais, né? Da parte financeira, né? Educacional, o seu CEP, qual o seu plano de saúde, isso também acaba contando um pouquinho. Mas o estilo de vida independe dessa parte financeira. Agora, Isley, medicina do estilo de vida, como que ela atua na saúde populacional? Tá bem? Quando a gente olha para a saúde populacional, a gente vê, assim, de que maneira, eu acho que pensando basicamente assim, de que maneiras que a gente consegue deixar a escolha saudável ser a mais fácil, a que está mais à mão, a mais desejável. Né? E para isso, eu acho que entra um grande lado da neurociência, da ciência comportamental, também, né, das técnicas do marketing, da publicidade aplicadas para a saúde, mas para a gente pensar de que maneira a gente consegue impactar a população para que essas escolhas não dependam só da motivação, da força de vontade, né, mas que elas também já estejam inseridas num contexto que favoreça bastante. E para isso, eu acho que a parte de análise de dados é muito importante, né? A gente fazer uma leitura dessa população, os questionários, e fazer uma avaliação tanto de dados de saúde quanto de comportamento dos indivíduos para a gente conseguir, muitas vezes, até fazer predições e ver onde é que a gente tem que focar essas nossas ações. Agora, Isley, quais os desafios e oportunidades para a saúde populacional? Você fez aí uma introdução e agora eu quero, né, colocar aí uma pimentinha. Desafios e oportunidades. Tá bem. Eu acho que a gente pode ter essa conversa pensando um pouco na pirâmide da saúde populacional, né? Primeiro pensando nas ações que são dirigidas a todas as pessoas, que entram como forma, muitas vezes, de políticas públicas, né? De intervenção de ambiente, do que você oferece no refeitório de uma empresa, ou de uma escola, ou na sua casa, né? O quanto que a gente facilita que o movimento seja uma escolha na vida das pessoas, estão pensando na qualidade das escadas, né, das calçadas, do ambiente onde essas pessoas vão caminhar ou vão se exercitar. Mas, quando a gente sobe um pouquinho mais, pensando nas pessoas que já têm alguma patologia, acho que é muito importante a gente ter um acompanhamento mais próximo, né, de como é que está sendo a evolução das doenças crônicas desses pacientes, então de ter os indicadores, mas também do comportamento e aí fazer ações mais individualizadas. E aí é que começa a entrar o desafio, né? Como é que a gente aumenta o engajamento? Acho que quando a gente fala de estilo de vida, tanto no indivíduo quanto na saúde populacional, acho que um dos grandes desafios é essa parte do engajamento das pessoas, né? De transformar o que a gente sabe, o conhecimento, em ações que acabam efetivamente mudando o estilo de vida e mudando histórias. E, puxa vida, eu acho que todo mundo tem a sua história de tentar mudar um hábito. A gente sabe que tem os seus desafios, mas é importante a gente também atentar para o quanto que a ciência comportamental, as próprias ferramentas de um bom coaching de saúde e bem-estar, né, não do que acaba virando piada, infelizmente, pelas pessoas que não fazem ele com seriedade, mas são técnicas que mudam muito, né? A gente tende muito, né, quem é da área da saúde, a ser muito prescritivo, né, a já chegar com a solução pronta, mas para a mudança de hábito, não. A gente tem que entender, então, por exemplo, falando de saúde populacional, vou dar um exemplo no contexto de uma empresa, tá? E aí, por exemplo, os pacientes portadores de obesidade. Uma coisa é nós criarmos um programa muito lindo para ajudar esses pacientes, né, a se relacionarem de uma outra maneira com a obesidade, mas a gente não conversar com essa população é um grande erro. A gente conversar com quem vai ser o nosso público-alvo e criar junto com ele as alternativas. Assim, ok, então, vencido esse primeiro passo, que é da educação em saúde, que é desse letramento inicial, ok, o que é bom eu fazer, o que não é tão interessante eu fazer e os porquês, isso é uma parte de letramento, de educação em saúde que é importante, mas o próximo passo, a gente tem que fazer essas decisões muito compartilhadas, e principalmente com quem é o nosso público-alvo, porque senão acaba acontecendo o que muitas empresas têm, criam programas lindos, com baixa adesão, e quando você vai ver as pessoas que aderiram a esses programas, são as pessoas que, teoricamente, já nem precisavam muito, porque já eram natural, já tinham um estilo de vida mais saudável.
Então, e também conhecer cada realidade, né, de indivíduos, né? Não dá para você pegar e colocar um padrão e engessar, né? Não dá. E isso acaba sendo um desafio. Mas ainda é saúde populacional, mas mais nichado. Eu acho que essa acaba sendo uma das soluções que tem funcionado. Tem um estudo que ele revela que 80% das mortes prematuras podem ser atribuídas a 3 fatores modificáveis: tabagismo, alimentação insalubre e sedentarismo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Infelizmente, é verdade, mas por outro lado, felizmente, está em coisas que a gente consegue mudar. Tem esses dois lados. Então, por exemplo, quando a gente fala de tabagismo, já é muito claro para as pessoas que o indicado é tabaco zero, né? E a gente vê o impacto que as políticas públicas, as ações que vêm de cima para baixo, também têm, né? À medida que foi tendo diminuindo o acesso e diminuindo as possibilidades das pessoas fumarem em determinados locais, isso já diminuiu bastante. Agora, ainda bem também que vieram com essa proibição, né, para cigarro eletrônico, que estava sendo uma febre, né? Uma febre também, com prejuízos muito grandes para a saúde, a gente estava muito preocupado mesmo. Então, essa ação que vem de cima para baixo é muito importante. Mas também tem todo esse outro trabalho que tem de como é que a gente consegue ir passando, ajudando os indivíduos a mudarem o grau de prontidão para a mudança. Agora, qual a sua visão, assim, para o futuro, para a saúde populacional baseada em estilo de vida? Assim, quando a gente fala em medicina do estilo de vida, algumas pessoas falam assim, é só virar vegetariano e fazer atividade física, né? Virar vegano e fazer atividade física. Ainda tem um certo preconceito, né, Isley? Então, o que a gente vai ter que fazer para desmistificar isso? E aí, falando como cidadão, e aí, falando em saúde populacional também, queria que você fizesse esse PAN junto, para que as pessoas, né, o indivíduo e mais a saúde populacional ali, falando em questão de empresa e tudo mais, como que a gente pode trabalhar isso melhor e fazer com que isso seja disseminado também, porque o funcionário ele leva para casa e vice-versa, né? Excelente ponto. Eu acredito que não existirá uma saúde populacional bem feita sem a gente olhar para o estilo de vida, para as questões relacionadas ao estilo de vida. Tem um estudo da Kaiser Permanente que mostra que os indivíduos que, olhando para a população da Kaiser Permanente, eles viram que quando eles começaram a fazer programas de gerenciamento de pacientes crônicos, eles tiveram uma melhora no cuidado desses pacientes, mas que isso por si só não acabou se refletindo em economia do lado financeiro. Essas pessoas eram melhor cuidadas, mas não tinha ainda esse retorno financeiro. Agora, quando eles associaram, a esse programa de gerenciamento de crônicos, essa parte toda intensiva de mudança de estilo de vida, mas de uma maneira intensiva para esses pacientes e com cuidado, sem ser uma coisa prescritiva, de uma maneira acolhedora, de uma maneira em que a comunicação também é baseada em evidência científica, quais as melhores maneiras da gente acessar esses pacientes, quando a gente começou a trabalhar os hábitos dos indivíduos, essas pequenas escolhas diárias, aí sim, eles tiveram melhor cuidado, mas aí essas pessoas também evoluíram de uma maneira menor e aí tiveram menos gastos no futuro. Teve esse impacto. E é o que a gente vê, né? Vou dar um exemplo, uma campanha de Outubro Rosa, né? Prevenção ao câncer de mama. Na verdade, quando a gente fala de Outubro Rosa e fala da mamografia, que é importantíssima, a gente está falando de um screening para diagnóstico precoce de câncer de mama. Agora, a prevenção, aí sim, é medicina do estilo de vida pura. É o impacto que o consumo de álcool, o tabaco, a alimentação, o sedentarismo, a falta de sono, o estresse tem na saúde da mulher, que a torna mais propensa a desenvolver o câncer de mama. E aqui, quero lançar uma coisa. Lembre-se, tem aquele 20% que a gente não consegue mudar. Para tirar também o peso de culpa que um indivíduo, que desenvolve algum tipo de câncer carrega. Não é essa queixa. Mas para a gente pensar para a gente lá para frente, o que a gente pode fazer? E como é que isso acontece, os nossos genes, as nossas células têm
o DNA, tem os genes, e esses genes, eles podem se expressar ou não, dependendo do ambiente que a gente coloca a nossa célula. Então, a gente pode, sim, eu sempre cito esse exemplo, o indivíduo que tem vários genes que podem aumentar a tendência dele ter obesidade, mas ele sempre teve um estilo de vida equilibrado, ele nunca desenvolveu isso. Então, quando a gente fala de estilo de vida, eu acho que para sair desse lugarzinho fofo, né, de para me cuidar, para o bem-estar, que é importante também, mas para sair deste lugar comum, que acaba sendo o do well-being apenas, eu acho que é muito importante a gente trazer assim, não, medicina do estilo de vida, a intensidade com que a gente faz essas mudanças também é dose dependente, igual medicação, é dose dependente também. E quando a gente age de uma maneira mais intensiva, a gente tem um impacto muito importante na nossa saúde. Muito bom. Acho que as suas explicações, elas vêm dando uma clareada, sabe? E dando um direcionamento, né? Isley, você lembrou num evento que teve, onde a ASAP também participou, enfim, sediou, né? Foi o evento passado, sobre os maiores gastos dentro de uma empresa. O primeiro é a folha de pagamento e o segundo é a saúde. E isso ainda é uma cultura a se mudar e a se trabalhar, isso do gestor, do pessoal do RH, para depois chegar ali no colaborador? Eu tenho certeza que sim. Né? Vem muito do lado da gestão, até para apoiar mudanças de desenhos, e uma mudança que a gente tem visto acontecer de uma maneira muito importante, com resultado positivo, é a figura do médico de família, né, da tríade do cuidado, um modelo que a gente vê muito acontecendo no SUS, mas aí agora acontecendo dentro das empresas, né, dentro de diversas operadoras, porque aí tem esse cuidado do indivíduo mais centralizado, a gente evita muito gasto que a gente tem. Para pensar, o indivíduo está com dor de garganta ou está com muita dor de cabeça, ele corre para o pronto-socorro, onde os custos são muito elevados, né, do cuidado. Ou sim, esse indivíduo fica pulando de especialista em especialista em busca de uma alternativa. Enquanto o médico de família, se tiver centralizado o cuidado nessa equipe, o paciente não precisa ficar repetindo a sua história muitas vezes, e ele já tem um contexto mais geral do que acontece com a saúde deste paciente, e também acaba sendo um cenário muito favorável para se ter um acompanhamento, né, de como, ok, mas como é que a gente dá o nosso lado de cuidador, né, de prestador de serviço do lado da saúde, mas você, enquanto paciente, como é que você está cuidando da sua saúde? E aí, fazer essa troca é muito importante. Eu acho que esse compartilhamento de responsabilidades com o paciente é uma cultura que tem que ser modificada também. E não transferir, né, Isley? Que às vezes você transfere para o outro. Ah, não, quem tem que cuidar de mim é... né? Então, Isley, quando você fala assim dessa preocupação, né, do indivíduo com o bem-estar, ainda é um índice muito baixo, ainda tem essa questão da transferência de responsabilidade que você estava falando. Isso a gente consegue mudar dentro da empresa? Falando aqui em saúde populacional, a gente vai conseguir realizar esse sonho? Virar essa chave, né? É uma questão cultural, né, de comportamento. Eu acho que eu consigo sempre fazer um paralelo muito grande com a questão da sustentabilidade, né? O quanto que foi algo que foi sendo construído ao longo do tempo, esse aumento da consciência em relação ao meio ambiente, ao impacto que a gente causa, os prejuízos. Em relação ao autocuidado, eu vejo isso também. Eu vou até fazer um link com a pergunta que você tinha feito antes, né? A importância dos gestores também, tudo isso. Eu acho que quando a gente fala de autocuidado, né, essa cultura da saúde, e não só da doença, essa cultura da saúde é algo que tem que ser muito trabalhado. Da gente não procurar um serviço de saúde ou se atentar para o nosso autocuidado só quando a gente já adoece, né? De uma maneira já
não só para prevenir doença, mas tem como efeito colateral a gente está se sentindo melhor já. Mas para isso tem uma série de fatores. Vou citar aqui alguns. A gente tem que ter alguma organização. A gente tem que priorizar isso na nossa rotina. A gente tem que ter um espaço na nossa rotina para que isso aconteça. A gente muitas vezes tem que ter bons exemplos, pessoas que nos inspirem, né? E aí pensa, e eu vou dizer isso com base em experiências que tive com empresas já, em que a gente entrou com atuação de estilo de vida, e que ao longo, né, do programa as pessoas se dão conta e falam assim, gente, mas enquanto nós tivermos essas metas a serem batidas, ou este nível de cobrança ou de exigência, não tem espaço. As pessoas não conseguem, muitas empresas as pessoas não conseguem parar para almoçar, ainda mais com a história do trabalho híbrido, né, com home office, isso é muito bom. As pessoas não terem tempo para preparar seu alimento ou para almoçar, pessoas que fazem reuniões, 2, 3 reuniões ao mesmo tempo por conta do online, né, e de não ter tempo para se exercitar. Isso sem contar, assim, que a gente está falando aqui de autocuidado, a bolinha do autocuidado, a bolinha do profissional, fora a nossa vida pessoal, né, as questões que a gente tem dentro dos nossos lares e tudo mais. E aí é muito interessante, porque aí nós vimos gestores falando assim, então a gente tem que fazer uma readequação de metas, porque senão o nosso time não vai dar conta de cumprir tudo isso, vai chegar todo mundo muito quebrado, porque a gente sabe que isso acontece, né? Outra coisa também que é muito importante, eu acho que é o papel das lideranças servirem de exemplo, né? E não exemplo de comportamento perfeito, não disso, mas de pessoas que estão engajadas no processo de mudança. Isso também faz muita diferença, né? Quantas equipes, né, ao longo dos programas todos de medicina do estilo de vida com empresas, a gente vê também, assim, as pessoas falarem assim, eu me sentia que eu estava quebrando a mão, que eu não estava trabalhando, eu estava deixando de trabalhar para ir para academia, sabe? Ou para ir fazer compras para ter uma alimentação mais saudável dentro da minha casa, ou para tempo para fazer minha aula de yoga. Mas quando eu vi que meu chefe fazia isso, eu me senti mais tranquila. Eu falei, não, meu chefe também faz. Tem isso também, né? Da gente achar que o autocuidado é uma coisa egoísta. Não, ele é essencial para a gente estar inteiro, para exercer as nossas funções e para a gente estar inteiro e vivendo uma vida equilibrada, que faça sentido, que é o que a gente quer muito, né? E, então, o papel da liderança. E quando a gente fala de programas de estilo de vida, né, de qualidade de vida dentro das empresas, também a gente vê isso, né? As empresas criam super programas, mas aí tem lideranças que não liberam os profissionais para participarem, né? Exato. Os profissionais estão tão atolados de trabalho que não vão ter oportunidade de participar daquilo, ou ficarem se sentindo culpados porque estão participando lá com a sensação de que estão deixando de fazer o trabalho. Mas não, quando vem uma orientação também da liderança, não, isso aqui é para todos nós, isso é importante, a gente vai se dividir dessa maneira para participar, porque faz diferença. E, acima de tudo, quando você vê a liderança participando do programa, que é para você participar também, muda muito o cenário. É meio que o aval, né? Você recebe um aval. A gente teve uma live aqui e a convidada disse assim: no meio você está em home office, no meio da tarde, se dê ao trabalho de parar tudo e ir lá tomar um café na esquina, sabe? Isso para ter esse respiro, né? A Lides fala que com a entrada de programas da medicina, do estilo de vida, como a acupuntura, por exemplo, pelo SUS, trouxe acesso à população, o que pode apresentar o início de uma mudança da doença para a saúde. Tá. A Lides, sim, mas eu vou puxar aqui só uma observação, que assim, a acupuntura sozinha, ela não é medicina do estilo de vida, mas ela pode sim existir compondo todo um programa de medicina do estilo de vida. Bom, eu sou médica acupunturista, então eu tenho este olhar, assim, muito científico, mas também muito de entender que, sim, a acupuntura é um jeito maravilhoso da gente falar sobre saúde e não só sobre ficar controlando os sintomas, né? Uhum. Aqui temos o Christopher Roesler. Ele alguma sugestão de questionário de avaliação? Sim, temos vários, Christopher, que a gente pode utilizar, desde os clássicos, né? Rucol, mas tem alguns. O Fantastic é um questionário que eu gosto bastante,
que ele não é só de medicina do estilo de vida, mas o questionário Fantastic, ele é muito interessante também, mas fazer uma associação. Vou aproveitar a pergunta do Christopher para falar uma coisa que é muito importante. Eu não consigo falar de medicina do estilo de vida sem falar sobre os 6 pilares que fazem parte da medicina do estilo de vida, tá? Que a gente fala sobre alimentação, atividade física, sono, gerenciamento de estresse, a gente fala sobre a questão de tabaco, álcool e em relação às nossas conexões. Então, Christopher, muitas vezes o que a gente gosta de fazer é pegar questionários validados dentro de cada um desses pilares para compor uma forma que você também já consegue ter algo que te facilite para publicar, ou mesmo para você ter como parâmetro, mas que são questionários já validados, tá? E muitos deles validados em português, que a gente consegue montar um grande questionário. Então, o GAD, os PHQs, né, são muito interessantes quando a gente olha para isso. Eu queria, doutora, que você agora deixasse assim, vamos dizer, abre o seu coração, deixa uma mensagem falando sobre medicina do estilo de vida, para que as pessoas pudessem se conscientizar, para que também as empresas, os RHs, pudessem também se sensibilizar e aderir. Tá. Eu acho que medicina do estilo de vida, a gente fala de ações que vão ser muito importantes para ajudar no tratamento, mas também, principalmente, para a gente promover indivíduos com mais vitalidade, indivíduos com mais equilíbrio nas suas vidas, né? Indivíduos que consigam se conectar, né, com os seus propósitos, consigam se relacionar bem com seus colegas e com o seu trabalho, que consigam ter a mente tão saudável que ela consegue ser muito criativa, né, consegue criar coisas novas. Eu acho que medicina do estilo de vida fala sobre a gente cuidar bem das ferramentas. Eu acho que é o meu mantra. Medicina do estilo de vida. Por que eu gosto tanto de falar sobre isso? Porque ela fala assim, como é que a gente mantém as nossas ferramentas para viver as histórias que a gente quer viver em ordem, que são o nosso corpo e a nossa mente. Tá? A medicina do estilo de vida tem uma parte que conversa muito com a psiquiatria. Hoje em dia não tem como a gente falar de saúde populacional, falar sobre saúde corporativa, sem olhar para a saúde mental das pessoas. Aliás, sempre tinha que ter sido assim. Mas a pandemia veio para, vamos colocar aqui, bem claro, não estamos bem. Né? E a medicina do estilo de vida é muito sobre isso. Né? A gente acha que vai ficar se sentindo incrível, não é para ficar só se sentindo incrível. Se sentir incrível, a gente se sente em alguns momentos. A nossa vida é cheia de altos e baixos, mas a medicina do estilo de vida traz elementos que são importantíssimos para a gente manter um corpo menos inflamado, que vai ser muito importante quando a gente vai lidar com prevenção e tratamento também de depressão, de ansiedade, né, de transtornos do humor e o burnout. Então, eu acho que, assim, é da gente valorizar essa questão do autocuidado e legitimar, mas não porque somos legais, mas porque precisamos. Estamos chegando ao fim de mais um podcast ASAP no Ar e só temos a agradecer a sua participação e a sua audiência. Antes de nos despedirmos, convidamos a todos a seguir a ASAP nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. É só procurar ASAP, ASAP, Saúde e nos acompanhar. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.